Senta que lá vem treta. Você já pensou como o rompimento com a Igreja Católica, que aconteceu há mais de 500 anos atrás, influencia sua vida até hoje? É isso mesmo. Não só no seu vestibular, mas a Reforma Protestante, ela mudou a política, a economia e inclusive a forma como muitas pessoas viam o mundo. E exatamente por isso você precisa entender esse tema para você poder arrasar no vestibular. Então, não só para isso, mas se você for olhar, dá pra gente entender melhor o Brasil como um todo, atualmente, se você entende melhor as religiões protestantes. Então, vamos lá hoje. E se você está chegando aqui agora, o meu nome é Roberta Luz e eu sou professora de História. Esses vídeos são vídeos para dar aquele pontapé inicial e ajudar vocês a estudar para o vestibular e entender um pouquinho mais sobre essa disciplina tão maravilhosa que é História. Esse vídeo, especificamente, é sobre Reforma Protestante. Você já aproveita, se inscreve aqui no canal para receber outros vídeos e, se você quiser também propor algum tema, deixa aqui nos comentários. Além disso, só um detalhe, mais uma vez, aqui é um vídeo de história, ou seja, aqui eu não estou falando a minha opinião, e por isso, esse que é um tema bem polêmico às vezes, é só para que vocês entendam que, na verdade, eu estou trazendo aquilo que vai cair no vestibular de vocês, e não pensamentos ou opiniões específicas de alguém, ou minhas, especificamente, tá? E aí, agora, a gente já pode começar esse tema, que costuma aparecer bastante nesse vestibular aí de vocês, tá? No Enem, às vezes na UERJ, PUC, e aí é legal que vocês tenham uma noção como um todo de como surgiu essa reforma protestante, quais foram as principais religiões que surgiram a partir dela e quais são as consequências desse fenômeno. Podemos ir? A reforma protestante, ela foi um movimento que começou ali no século XVI, basicamente depois que um monge de dentro da própria Igreja Católica, chamado Martinho Lutero, lá na região da Alemanha, onde hoje a gente conhece como Alemanha, né? Ele, mais precisamente, no dia 31 de outubro de 1517, decidiu colocar ali na porta de uma igreja as suas 95 teses, que basicamente falavam principalmente de uma prática que a Igreja Católica estava cometendo, chamada venda de indulgências. Lembram o que é isso? Basicamente, a igreja ela vendia o perdão. E essa venda de perdão, então, tipo, se você morreu, aí depois você vai estar lá no purgatório, tem que ver, vai, né, os seus pecados, e aí você dá um dinheirinho ali para a igreja que de repente esses pecados já não vão, você não vai ter que ficar ali tanto tempo, o seu tio, seu avô, né? Então, basicamente, essa venda de indulgências, para, inclusive, os próprios membros da Igreja Católica, não estavam condizentes com aquilo que a igreja pregava. E aí, esse monge, que não foi o primeiro, inclusive, a questionar a igreja, mas foi o que conseguiu mais êxito, né? E aí a gente tem que pensar nas outras aulas que a gente já falou sobre aquele enfraquecimento, inclusive, da igreja depois daquela crise do século XIV, da fome, da peste e tal, e daquele humanismo e antropocentrismo. E mais do que isso, o Lutero, ele vai ter o apoio de um grupo bem importante ali na região da Alemanha, que vai ajudar com que essas ideias dele ganhem mais força e ele fique mais forte. Vamos saber quem são? O que você precisa saber é que tinha muita coisa envolvida nessa treta. Era poder, era dinheiro, terra e, claro, liberdade de pensamento. Então, a Igreja Católica, durante toda a Idade Média, ela foi muito poderosa, uma das instituições, inclusive, mais poderosas do mundo. Exatamente nesse momento, quando a gente tem ali um crescimento do humanismo, da burguesia, isso tudo acabou fazendo com que essa igreja começasse a ter mais questionamentos. E aí, as pessoas, elas queriam ler a Bíblia sozinhas, ou não depender do padre, porque, inclusive, todas as missas eram em latim. E muitas vezes as pessoas não falavam latim, sei lá, uma região lá da Alemanha, tá? Então é importante que muitas vezes essa galera também não queria mais que o dinheiro deles acabasse indo parar lá no Vaticano e não ficasse ali naquelas terras. Sabe quem também está querendo cada vez ter mais controle sobre essas terras que estavam nas mãos da igreja? A nobreza dessa região. Então lembra que eu falei que o Lutero recebeu o apoio de um grupo e é um grupo muito poderoso, porque a gente já viu que a nobreza ela estava naqueles altos estamentos, na verdade era o segundo estamento e portanto tinha muito poder e privilégio nessa sociedade, principalmente poder ter terras. E aí as terras da Igreja Católica também era algo que essas nobres, essa galera já está ali, ó, de olho para ver se consegue pegar.
Bom, então depois que Lutero colocou aquelas 95 teses, é claro que a Igreja Católica não gostou. Inclusive, eu recomendo vocês assistam o filme Lutero, porque ele mostra aí essa parte, inclusive Lutero andando lá em Roma, quando ele vai visitar, e vendo, inclusive, muitas coisas que ele questionou depois na Igreja Católica. Mas a ideia é que não só o Lutero questionou a Igreja, como a Igreja, obviamente, não gostou, excomungou ele, mas ele recebe o apoio da nobreza da região ali da Alemanha. Com isso, as ideias dele vão continuar sendo muito fortes e não só isso, ele consegue propagar essas ideias, porque esse é o momento de desenvolvimento da imprensa. E a imprensa, gente, tem um papel fundamental, principalmente em difundir ideias. E aí, as ideias do Lutero vão ganhando cada vez mais força. Ele fala, por exemplo, em salvação somente pela fé. Ele também vai traduzir a Bíblia e falar numa livre interpretação da Bíblia. E olha só que interessante. Quando ele fala isso, várias outras religiões vão surgir a partir dessa ideia, porque se cada um pode interpretar livremente, isso pode acabar fazendo com que tenham muitas novas religiões. E aí, a gente vai falar agora desses outros reformadores. Então, gente, além do Lutero, outros reformadores e outros líderes religiosos começam a surgir, como, por exemplo, o João Calvino, na Suíça. Ele vai trazer uma ideia um pouquinho diferente do Lutero, não totalmente, mas ele vai falar, por exemplo, na predestinação. Isso mesmo. Ou seja, cada pessoa já vem predestinada a ir para o céu ou para o inferno. Mas você tem como saber se você vai para lá ou para lá. E aí, ele diz que você sabe disso principalmente através de uma boa prática, mas também através do enriquecimento, através do seu trabalho. E aí eu pergunto a vocês, quem é o grupo que está enriquecendo através do trabalho nessa época ali na Europa? Acertou quem falou? A burguesia. A burguesia, ela estava ali num crescimento, né, seu poder ali de comércio, cada vez com mais dinheiro, mas ela ainda não tinha subido ali naquela pirâmide social, naquela pirâmide estamental, porque ela continuava naquele terceiro estamento. Então a burguesia, ela vai olhar para essa nova religião com bons olhos, tá? Mas não vai ser só ali o calvinismo que vai surgir. A gente tem na Inglaterra, por exemplo, o anglicanismo com o rei, né, que vai começar uma religião em que ele vai ser não só o chefe de Estado, mas também agora o chefe religioso, né? Esse rei, o Henrique VIII ali na Inglaterra, ele vai, de alguma forma, usar exatamente a religião como uma forma de ampliar ainda mais os seus poderes. Além dele, nós temos também os anabatistas, uma galera que vai usar também das ideias do Lutero, mas que vai pregar algo um pouquinho mais radical. Os anabatistas, eles dizem, por exemplo, que se o Lutero diz que nós devemos seguir os passos de Jesus Cristo e Jesus falava para você distribuir as suas riquezas, que nenhum rico ia entrar nos reinos dos céus e etc., por que a nobreza alemã, que tanto seguia o Lutero, não foi lá e decidiu distribuir as suas terras e as suas riquezas com os camponeses? Essa pergunta foi tão impactante que acabou gerando, de fato, uma nova religião e um movimento todo dessa região ali que a gente chama de Alemanha, né? Mas que depois vai acabar se expandindo para outras regiões também, que são os anabatistas. A reforma mudou tudo, gente. Não só a igreja sofreu muito impacto, a igreja católica, mas várias guerras religiosas vão acontecer, não só ali, mas também essa religião católica acaba trazendo, né, outra questão, que é a expansão desse cristianismo para essas terras que os europeus vão invadir exatamente nessa época. Estão lembrados ali de 1500, o que está rolando, aonde que eles estão invadindo? Pois é. Então, a questão religiosa, ela foi muito importante. E é claro que ela tem muitos impactos pra gente do Brasil. Não só isso, mas até hoje, como eu falei para vocês, nós temos muitas disputas, inclusive entre essas religiões protestantes, que estão muito presentes, até mesmo dentro da nossa política. Isso tudo, gente, é importante para vocês anotarem aí e já ficarem atentos, porque pode aparecer de alguma forma no vestibular de vocês. E exatamente essa questão, assim como o Renascimento e os outros temas que eu vou trazendo aqui para vocês, a gente tenta de alguma forma olhar não só para o passado, mas também fazendo conexões com o presente, que é isso que essas provas também vão buscar de vocês.
Eu espero que vocês estejam gostando. Já aproveita, me segue aqui e lá no Instagram, professora Roberta Luz. Não deixe de seguir, comente, porque eu quero muito saber se vocês estão curtindo esses vídeos e se eu continuo fazendo exatamente nesse formato, bem curtinhos, para vocês pegarem exatamente o que vocês precisam desses conteúdos e depois se aprofundarem um pouquinho mais. Um beijo e até a próxima!